Olá, eu sou Fernanda, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Rio das Ostras. Faço parte da Terceira Ordem do Verbo Encarnado e hoje nós vamos falar sobre a oitava promessa do Sagrado Coração de Jesus, que é o fervor. Ela nos diz: as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática desta devoção. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículo 49, Jesus nos diz: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Nos é necessário conhecer um pouco sobre duas realidades, a tibieza e o fervor. A tibieza é uma doença espiritual que consiste num estado de relaxamento, negligência, de preguiça, de aversão ao esforço, acompanhado por uma aceitação habitual do pecado venial deliberado, numa espécie de languidez e de torpor espiritual, aceite e consentido, cujo resultado é o enfraquecimento progressivo das forças da alma e o definhamento da vida cristã. Nos é necessário conhecer um pouco sobre a tibieza para que possamos desejar o fervor que Nosso Senhor nos quer dar para a salvação de nossas almas. Para progredir na graça, a alma necessita de alimento, exercícios, meditações, leituras, orações, exames, cumprimento dos deveres de Estado, prática das virtudes. Se a alma os faz com negligência, entrega-se às distrações, não reage contra a rotina e o torpor, priva-se de muitas graças, alimenta-se mal e enfraquece. A segunda é a invasão por algum germe mórbido. Mal guardadas as portas da alma, entrega-se à curiosidade e à sensualidade facilmente. Os pecados veniais sucedem-se em cascata. A alma levanta-se em si mesma, nas próprias qualidades e triunfos exteriores. É o orgulho. Acende-se a cobiça, enquanto deseja cada vez mais pelos bens materiais. O horror ao pecado venial diminui, as graças vão rareando e o proveito delas também. Todo o organismo espiritual se enfraquece e esta anemia perecerá vergonhosamente. Devoção fervorosa é o remédio para a tibiez. É claro que sempre acompanhada por um prudente confessor e o retorno nascido às virtudes e deveres de Estado. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma potente arma contra a tibieza. As almas tíbias devem se voltar apressadamente a esta fornalha ardente de caridade. Os tíbios encontrarão a cura desta enfermidade da alma no Sagrado Coração de Jesus. Assim vemos que o significado do fogo pode ser dividido em duas categorias, uma em relação aos justos, outra em relação aos ímpios. Para os ímpios, inimigos obstinados de Deus, o fogo representa nada mais, nada menos do que o castigo. Isto porque o fogo, segundo as Escrituras, indica não só a purificação do coração do homem, mas da humanidade. Ele indica, portanto, o juízo de Deus. Para os que andam na presença de Deus, o fogo terá um sentido de tudo diverso. Em relação a Deus, o fogo indica sua proteção, assim como a coluna de fogo no deserto. Ele também promete ser para Jerusalém uma muralha de fogo, porque o fogo significa a presença do próprio Deus, o seu amor ardente, e igualmente seus ministros, os quais ele mesmo os torna labaredas de fogo, Hebreus 1:7, cujo testemunho emblemático
darão os profetas, apontando assim para nosso Senhor. Palavra do Pai Eterno, que dirigida aos corações e às consciências, é a certeza da presença de Deus, mas é também fogo que revela as intenções e purifica. O fogo desejado por nosso Senhor é também o Espírito Santo. O precursor disse: Ele é quem vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Mateus 3:11. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu em línguas de fogo sobre a igreja nascente. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 13. Por isso, a tradição espiritual reterá este simbolismo de fogo, como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Como de fato São Paulo mesmo dirá: não apagueis o Espírito Santo. Por isso, nos dirige sua palavra e envia o seu Espírito. Assim podemos dizer que o fogo é para os que voltam ao Senhor um purificador, para que permaneçam obstinados ao pecado, o fogo será castigo. Assim sendo, em relação aos discípulos, o fogo derrota antes de tudo, purifica. Cada um será salgado com fogo. A purificação separa as impurezas e deixa puro o objeto a ser purificado. Lembremos de toda a provação de Jó, ao término da qual saíra purificado e abrasado, ainda mais de fé e conhecimento de Deus. Lembremos do que diz a Escritura, de que as coisas preciosas como o ouro e a prata são purificadas pelo fogo alto, e desejemos que a primeira ação do fervor seja a purificação dos males da tibieza presentes em nossa alma. Mas não só o fogo significa também a constância no serviço do Senhor. No zelo, não sejas remisso, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. É o fogo do Espírito e a palavra que ardem sem cessar na Igreja de Cristo e continuará ardendo na liturgia celeste, indicando a eternidade em Deus e a posse da glória dos seus eleitos. Assim deve arder este fogo em nossas almas desde já. Contra a tibieza e os outros males da alma, o Senhor quer nos dar a si mesmo e o seu Santo Espírito. A si mesmo e sua palavra, que dirigida a nós é acolhida com boa disposição, revela as nossas intenções mais profundas e purifica nossas consciências. Seu Espírito, para que tenhamos acesso à vida da graça e o fogo nunca deixe de queimar no altar de nossos corações. E de um modo todo especial, o coração de Jesus se dá a nós no Santíssimo Sacramento do altar, que é fogo que nos inflama, de modo que, retirando-nos do altar, asperjamos tais chamas de amor que nos tornem terríveis ao inferno. O que comungamos é fogo, e a quem comunga bem, acontece o mesmo que acontece com a barra de ferro que se coloca na forja, onde se converte em fogo. Assim, fica divinizada a alma que comunga bem. O fogo do ferro lhe tira a escória, a frieza natural, a dureza, e o faz tão maleável que chega a derreter e se amolda ao gosto do artífice. O mesmo faz o fogo do amor divino na forja da comunhão à alma. É o fogo que não só purifica e afervora, mas ilumina, santifica, transforma e diviniza. O fervor é o remédio, mas é só o começo. O fervor é o remédio, mas é só o começo. Coração